Olá, tudo bem? Bom, esse canal eu quero trazer alguns bate-papos de algumas situações que vão me acontecendo e essa semana me aconteceu uma que eu fiquei pensando, preciso fazer um vídeo sobre isso. Eu precisei acessar o chat do Banco Inter, é que eu queria tirar uma dúvida de um investimento do Tesouro Direto que não estava aparecendo no Banco Inter. E aí eu chamei ali o chat. Eu tenho a conta do Inter Black, então eu tenho acesso a gerente de conta no WhatsApp, não é aquele chat lá da plataforma. E aí eu chamei a pessoa, não foi o meu gerente normalmente, porque era num horário mais cedo, então foi uma outra pessoa, uma mulher que me atendeu. Fui perguntando as coisas para ela, fiz um videozinho para mostrar que no site do Tesouro constava, que no Banco Inter não constava. Fui explicando tudo e aí depois chegamos ali a um consenso. Agradeci ela pela disponibilidade, me despedi dela e ela me mandou a seguinte mensagem. Fiz um print até para mandar pro meu marido porque eu fiquei muito surpresa. Ela colocou assim, né? Eu agradeci e ela respondeu: Imagina, eu que agradeço pelo seu contato e pela oportunidade de lhe atender. Foi um verdadeiro prazer conversar com você. Fiquei encantada com a sua gentileza e educação. Espero que as informações passadas em nossa conversa tenham sido úteis. Depois ela perguntou se eu podia responder a pesquisa, aí eu disse que sim, e que eu agradecia, né, o atendimento, e no final ela disse assim, ó, fico muito grata pela sua disponibilidade de me avaliar por e-mail, isso realmente me ajuda muito. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia e maravilhoso fim de semana. Agradeço imensamente pelo seu tempo e atenção. Gente, é um detalhe que me deixou encantada, mas ao mesmo tempo me deixou pensativa. A gente quando chama no chat ou liga para uma central telefônica, muitas vezes a gente acaba sendo meio estúpido com as pessoas que estão atendendo lá. E a gente não para pensar que são pessoas que precisam trabalhar, que não estão ali para passar o tempo, eles precisam daquele emprego. Por que eu vou tratar mal essas pessoas? Eu vou tratar bem. E eu sempre tento tratar com educação. Mesmo quando a minha reivindicação não é atendida, como foi essa situação, aquilo que eu queria, né, não foi respondido da forma que eu esperava. Eu queria um posicionamento mais correto, mas ela disse que ia encaminhar mais adiante para ver o que aconteceu. Dentro da possibilidade dela, ela me ajudou no que ela conseguia. Só que eu nem por isso eu ia destratá-la. Eu fui conversando como se eu estivesse conversando frente a frente com ela, passando ali, mostrando aquilo que estava me incomodando naquele momento, que eu queria que fosse corrigido, e no final eu agradeci pelo atendimento. Só isso. E aí, quando ela me mandou a mensagem, eu fiquei pensando, será que se eu tivesse sido mal educada, tivesse tratado ela mal, ela ia mandar uma mensagem assim? E aí, o outro lado, olha como é gentil escrever uma mensagem dessas. É gentil, ela realça, ela traz o papel, vamos dizer assim, dela de atendente, mais a evidência e deixa a gente bem mais à vontade de chamar o chat novamente. Então, são pequenos detalhes que a gente precisa, às vezes, pensar no que a gente está fazendo. E aí até eu fiquei pensando assim, às vezes eu converso com meus alunos sobre profissão, trabalho, futuro e tudo mais, e aí eu fiquei pensando, poxa, eu acho que eu tenho que dar esse toque para eles, que quando eles vão fazer esse atendimento via WhatsApp, alguma coisa assim, eles precisam ter esse domínio de tratar bem, de responder bem, de ser uma pessoa educada na forma de tratar. Porque isso agrada muito quem tá do outro lado. Por mais estressado que tu esteja, se tu recebe uma mensagem bem educada, às vezes tu te sente melhor com aquilo. Eu sempre procuro tratar bem as pessoas, né, independente de se atendeu, se não atendeu, qual que é o meu problema. É muito difícil eu sair do sério e responder alguém de forma mal educada. Só que é muito difícil, mas já aconteceu. Então, por isso que eu digo que é muito difícil. Já aconteceu. Só que são coisas que a gente tem que pensar. É um ser humano que tá ali do outro lado. E eu acho que essa pessoa teve este pensamento. É um ser humano que tá ali precisando de uma ajuda e a pessoa não foi mal educada comigo e eu vou agradecer por essa educação. E aí vem a reflexão que eu tive naquele dia. O mundo tá tão louco que a gente precisa agradecer pela boa educação do próximo. Quando a boa educação deveria de ser padrão, ela não deveria de ser alguma coisa que fugisse à curva. Mas é tão raro da gente ver a boa educação nessas situações que é preciso agradecer. Então,
hoje eu quis trazer essa reflexão, que foi uma coisa assim que eu pensei muito, eu passei o dia pensando nisso, o quanto a gente tá se perdendo como sociedade. O quanto é necessário ter esse agradecimento pela boa educação de uma pessoa. Porque se motivou a agradecer pela boa educação, é porque ela já foi tratada mal em outras vezes. Senão a gente não se dá de conta que precisa agradecer pela gentileza, pela boa educação, se tu sempre foi tratado bem. Então, é bom a gente pensar nisso. Eu sempre digo assim para os meus filhos, a gente quando vai sair de um lugar, o Gustavo teve, né, a probleminha ali do braço, e aí a gente estava em outra cidade, lá na cidade da minha irmã, precisamos de um hospital em outra cidade, o médico esperou para engessar o braço dele, toda aquela função, e na saída a gente agradeceu, né, obrigado, né, a gente disse pro doutor por ter nos aguardado, por ter engessado o braço dele. Só que ali naquele momento eu não falei nada pro Gustavo. Quando a gente saiu da sala, o médico estava ali na frente, o Gustavo chamou. Disse assim, doutor. Aí o médico se virou e disse, obrigado. E aí eu só pensei assim, a gente plantou a sementinha. Que eu sempre tenho o costume de dizer para eles quando a gente vai sair de algum lugar, fez um exame, fez algum atendimento, diz assim, dá tchau, filho, diz obrigado. Eu sempre tenho o costume de fazer isso, para colocar essa boa educação dentro dos hábitos deles. E ali naquele momento eu vi assim, porque eu não falei para ele, a gente tava até um pouco envergonhado mesmo de ter chegado fora do horário do plantão do médico, mas ele se dispôs, né, muito bem ali de nos aguardar para fazer o atendimento e ele fez isso. Então, que a gente cultive essa boa educação, as boas maneiras, o bom trato com o próximo, com as nossas crianças, que a gente plante mais a boa educação, porque eu acho que assim a gente consegue ter um mundo melhor. Não adianta só olhar para as coisas ruins, a gente sempre tem que olhar para o lado bom e evidenciar o lado bom das coisas. Então, hoje era só essa reflexão rápida, tá? Rápida que já se estendeu um pouquinho, mas só pra gente ter este bate-papo. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!